voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse segundo bloco é perito criminal especializado em prevenção de fraudes e golpes. Então seja muito bem-vindo, Arnaldo Ferreira dos Santos, que vai tratar conosco aqui um dos assuntos mais interessantes que a gente já teve no Papo Aberto, viu, gente? Eu aqui, antes da gente entrar no ar, já estava vendo um jeito de cortar aqui a conversa, porque não dá para poder cortar, é muito interessante. Então eu convidei o Arnaldo para a gente trazer já para dentro do nosso bate-papo oficial aqui o que a gente estava conversando aqui no nosso momento de intervalo. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite também e que a gente tenha a oportunidade de esclarecer para muitos daqueles que nos assistem os riscos eminentes hoje de serem vítimas de fraude, golpe, extorsões, estelionato, enfim, ações de ilícito de toda a ordem. Aliás, o Brasil está num momento, infelizmente, né, muito apropriado para o tema, né? Infelizmente, né? E é bom a gente começar pelo princípio, né? Então, quando e onde tem início a fraude? Como é que ela começa? Ô, Márcio, é interessante. A fraude no Brasil é uma pergunta até comumente feita, né? Em que momento a fraude no Brasil e o como começa, ou em que momento ela foi mais intensa ou menos intensa? Eu, brincando, costumo dizer o seguinte, que a fraude no Brasil começou em 1500, infelizmente. Na verdade, a primeira carta de Pero Vaz ao governo de Portugal já havia indício de nepotismo, favorecimento, enfim, coisas que nós convivemos hoje muito intensamente. Mas o dia a dia do falsário, do 171, do estelionatário, se baseia, primeiro, na ingenuidade, boa-fé, julgamento pela aparência, ganância da vítima. Olha que interessante. 86% das fraudes no Brasil hoje, repito, 86%, não decorre exatamente da habilidade do falsário. Aí você pergunta, mas não existem falsários habilidosos? Claro que sim, porém não vão estar próximos de nós, a maioria está em Brasília. Mas voltando aos fatos, ingenuidade, boa-fé, julgamento pela aparência, predominantemente ganância, perspectiva de ganho fácil, esse é o combustível da fraude. Então, muito mais pela pessoa que é abordada do que pelo falsário em si. Com o certeza, grande facilitador é o abordado. Com certeza, infelizmente. E eu vivencio isso no meu dia a dia, ora no comércio, ora no segmento bancário, em várias atividades, onde tenho 125 carteiras de identidades. Essas que estão aqui são suas? Exatamente. Dá licença, posso? Pois não. Todo esse bloco todo que tá esse aqui bloco aqui são carteiras Gente, de nem dá para eu pegar todos, identidades. então eu vou pegar aqui um punhado e vou fazer um leque aqui para você ver. Isso. São todas da mesma pessoa, que é o Arnaldo, que está aqui na minha frente. Eu que estou aqui nas mãos com essas identidades, eu vejo aqui nomes como Hamilton, Ederson, Edenilson, Daniel, Francisco. Aliás, curiosamente, Márcio, eu tenho nomes, para você ter uma ideia, como sugiro que fique ligado, acredite. Eu tenho Sugiro que fique ligado. Sugiro que fique eu ligado. acabei de ler um aqui, ó, uma foto masculina de um homem barbado que não se parece em nada com uma mulher, escrito aqui, Francisca Edivalda. Ou Viviane Gonçalves de Oliveira, ou coisas do tipo. Aliás, curiosamente, toda a ação do estelionatário, ela tem origem, como você perguntou, a partir de uma identidade fraudada. Jamais alguém vai se utilizar da sua verdadeira identidade para praticar um ilícito. Pela via de uma habilitação num ambiente crediário, pela via de uma conta aberta em banco de forma fraudulenta, ele vai estar sempre utilizando uma identidade falsa. Agora, é fácil tirar uma identidade falsa? Infelizmente, Márcio, no Brasil, não só é fácil, e é decorrente de um erro gravíssimo que se comete, onde o Brasil hoje, qualquer cidadão que nos assiste, poderá ter, legalmente falando, 27 carteiras de identidades, acredite. Legalmente falando? Legalmente falando, qualquer cidadão que nos assiste nesse momento, ele pode tirar uma identidade aqui em São Paulo, outra em Brasília, outra no Rio, outra em Recife, e sucessivamente. Isso se justifica de que forma? Decorre de uma falta de padronização. Começa pela padronização na emissão de documento de identidade, na emissão dos RGs. Se você observar, e é o caso que eu demonstro aqui, inclusive, em cada estado existe um padrão diferente de papel segurança, de documento físico, às vezes até com fornecedor diferente. São 3, 4 grandes fornecedores no Brasil de papel segurança. E, portanto, há casos em estados que você
perde o RG, tira um novo, com um número diferente. E aí, imagina você, a confusão que isso gera, você perdeu 3, 4, 5 vezes seu RG, eventualmente perda, roubo, extravio, se você vai tirando novos documentos. Aí uma documentação anterior consta o número do RG, na seguinte vai constar um número diferente, e sucessivamente. Então, na prática, isso consiste num terreno fértil para o falsário, para o golpista. Agora, uma simples identidade basta ou a pessoa também tem que ter um CPF diferenciado? Na verdade, o predominante do modus operandi do falsário é o seguinte: ele, a partir de uma identidade falsa, ele já vai buscar um RG que já tenha um CPF. De que forma? Recentemente, eu vivenciei uma situação dessa a pedido de uma empresa, onde a ideia era que fosse aberta uma conta numa instituição bancária, de forma fraudulenta, autorizado pela área de segurança da instituição, e eu utilizei o nome, o início do processo. A partir de um jornal obituário, apanha-se o nome de alguém que foi a óbito recentemente, cujo CPF ainda está ativo na Receita Federal. Aliás, eu vivenciei isso tempos atrás com a minha mãe de verdade, porque eu tenho 125 mães. Minha mãe, quando faleceu, 1 ano e 8 meses após o seu falecimento, aqui em São Paulo, no hotel, num evento, entrei no site da Receita Federal e o CPF da minha mãe constava lá, Maria Nair dos Santos, CPF ativo. Poxa vida. E mais uma vez, quem nos ouve, quem nos assiste, certamente já vivenciou isso que nós estamos falando e, com certeza, já ouviu e já leu matérias de jornais e revistas onde a própria Receita Federal anuncia a baixa de 1,5 milhão de CPFs, 6 milhões de CPFs. Eu tenho recorte de jornais de circulação nacional, a Receita Federal anunciando a baixa de milhões de CPF. Aí te pergunto, morreu milhões de pessoas assim, da noite para o dia? Então, há uma falha, sim, de sistema, quando na prática, porém, por conta de 6.000, 5.500 e poucos municípios brasileiros, e sempre que morre alguém, você precisa de um documento chamado certidão de óbito. Quem emite? Cartório. Portanto, o ideal seria que cada cartório, ao emitir uma certidão de óbito, informe online Receita Federal que de imediato baixa o CPF. Evitaria o sucesso do falsário, aquilo que nós falamos ainda há pouco, do falsário, do golpista, ele navega exatamente nessa onda, ou seja, da fragilidade, não só da vítima, como nós já falamos, mas dos órgãos. Acontece também desse falsário, às vezes, aproveitar da identidade e do CPF de uma pessoa viva e ativa? Também, também. Frequentemente se tem notícia disso. E de pessoas que, eventualmente, em algum momento da vida, perdeu seu RG. E aí é importante, alerta também para quem nos assiste, a perda do RG, ela implica, perda, roubo, extravio, ela implica necessariamente em 3 procedimentos. Normalmente 2 é comum as pessoas de imediato fazerem. BO, primeiro. E o segundo, alguns fazem, a maioria não, vai a uma associação tipo CDL, associação comercial, e comunica. Por quê? Qualquer compra eventual a partir desse nome, certamente esses órgãos, SPC, Serasa, sendo avisados, já bloqueiam a eventual transação e aí já bloqueia esse documento. E o terceiro, e tão importante quanto, e que pouquíssimas pessoas fazem, é a chamada comunicação legal ou publicação legal, que é num jornal de circulação local, regional, enfim, e isso custa aí valores inexpressivos, 15, 20 reais em algumas circunstâncias, e você produz esse documento comunicando ali oficialmente nesse jornal, e isso vai lhe dar um conforto jurídico muito importante para eventuais problemas futuros. Essa explicação aí é importantíssima. E a gente convive com problemas assim, eu convivo quase que diariamente com depoimento em eventos. Olha, eu perdi meu RG e estou sendo impedido pelo SPC, ou estou no SPC, por conta da compra de uma moto em Manaus, e eu nem conheço Manaus. Então, só para ter uma ideia, é muito mais comum do que se imagina. Esse problema se resolveria com o quê? Com a padronização desse documento? Ô, Márcio, nós convivemos com um fato. O Brasil, há 8 anos, deu início a um documento chamado RIC,
o que é RIC, Registro de Entidade Civil. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sabe muito bem o que eu estou falando. Vou repetir. Conselho Nacional de Justiça sabe muito bem do que estou falando, porque ele é o responsável pela implantação do RIC, Registro de Entidade Civil, que é documento único, padrão nacional, numeração única no Brasil todo, testado e aprovado em 4 municípios brasileiros, já comprovando a sua eficácia. Porém, acredite, Márcio, há 8 anos para ser implantado. Então, é absoluta incompetência dos órgãos em eliminar com isso, olha que interessante, 32% das fraudes no Brasil. Só com essa vou repetir. ação. A implantação de um documento eficaz, eficiente, ou seja, com sistema EIFES, com chipado, contemplando ali 4 outros documentos. Eu tenho a história toda desse documento, inclusive eu tenho material aqui que dá para mostrar a foto. Ele se constitui a exemplo de um cartão de crédito. O seu tamanho se assemelha a um cartão de crédito. Para você ter uma ideia, em termos de tecnologia, eles têm 6 camadas plásticas chamadas guilhoches, e a tua foto, a minha foto, a nossa foto, é gravada na 3ª camada plástica de forma digital, impossível sua remoção por agente químico, ou seja, elimina de imediato o que eu chamo de falsário pouca prática, pé de chinelo, que não tem conhecimento e nem acesso ao uso da tecnologia. Então, até aproveito a oportunidade que você me dá de lamentar profundamente a demora na implantação desse documento, porque ele, de fato, se constitui um documento extremamente eficaz no que diz respeito a inibir a fraude. Quando se fala de documento único no Brasil, a população, de um modo geral, não entendeu isso que que você está nos dizendo. Entendeu que estaria unificado numa única cédula ou num único cartão, carteira de motorista, CPF, identidade e alguma outra informação. Não. É muito importante também essa tua observação, porque há um entendimento equivocado de grande parte da população, imaginando que seria exatamente dessa forma. Não, esse documento único, ele contempla um número único nacionalmente falando. Inclusive com algumas vantagens. Você de São Paulo, eventualmente está em Recife, está em Belém, está em qualquer estado brasileiro. Na medida que você perdeu o seu documento RG, ou no caso RIC, você vai a um órgão local, um instituto de identificação local, e imediatamente sai uma segunda via. Na hora? Na hora, porque o sistema está integrado nacionalmente, Márcio. Isso facilita enormemente a vida das pessoas sérias. Certo. E tem, da forma que está hoje, bandidos, né? Da forma que está hoje, está facilitando a vida da bandidagem. Agora, quais são os tipos de golpe mais comuns e como é que o cidadão comum pode evitá-lo? Márcio, bilhete premiado, achadinho, trouxinha, boa noite Cinderela, boa noite Severino, golpe do Mondide, golpe do carro zero, golpe do falso site, golpe do anúncio de emprego, golpe... Eu ficaria aqui horas e horas fazendo um checklist. O Brasil, infelizmente, nos dias atuais, com toda a tecnologia, com toda a comunicação, com toda essa vantagem de chegar até a sua casa e falar sobre o assunto, ainda, até curiosamente aqui em São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo recém publicou aqui em São Paulo uma pesquisa. A cada 16 segundos, alguém é vítima de golpe. Então, veja, cada 16 segundos? 16 segundos. Aqui em São Paulo? Foi publicado, tá, esse material provavelmente deve estar no site da Associação Comercial. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então, agora você imagina o seguinte, os golpes são os mais diversos. Agora, é possível imaginar que nos dias atuais alguém ainda sofra golpe do bilhete premiado? E aí você vai ficar pensando, poxa, nos dias atuais é difícil. Não é, Márcio? Como é que é o golpe do bilhete premiado? O golpe do bilhete premiado consiste em oferecer para você um bilhete cujo prêmio 40, 50, 80, 200 mil reais por 2, 3 mil reais. Claro que existe toda uma engenharia social, toda uma mecânica do golpe. Aliás, no livro eu tenho 55 tipos de golpes catalogados. Entre eles, logicamente, o do bilhete premiado.
Então, supostamente, Márcio, alguém do interior chegou em São Paulo, desembarcou na rodoviária, não sabe se deslocar, está com um bilhete e está preocupado porque alguém lhe disse que esse bilhete tem um prêmio significativo, ele não sabe onde é que é o agente financeiro que vai lhe pagar esse bilhete, no caso a Caixa Econômica Federal. E aí, obviamente, chega para você, olha, senhor, eu estou com esse bilhete, isso aqui, você, poxa, mas esse bilhete, deixa eu ver e tal. Olha, me disseram que esse bilhete dá um prêmio de tanto. Aí vai até uma casa lotérica, tem lá aquela listagem, rapaz, esse bilhete é premiado, dá 50 mil reais. Ah, eu pensei que era só 10 ou 5. Rapaz, eu lhe compro esse bilhete, quanto é que você quer pelo bilhete? E aí começa. Só que nesse momento chega um terceiro e acaba sendo a vítima. Ah, mas você está comprando um bilhete, vamos rachar, quem sabe você dá 5 mil, dou 5 mil e a gente divide o dinheiro e tal. E, obviamente, quando vai na caixa, o bilhete foi adulterado, é falsificado, e às vezes até confere lá com o número de loterias anteriores, coisa do tipo. Então, ele é absolutamente ingênuo do ponto de vista da mecânica do golpe, mas o que é curioso ainda é que se você for a uma delegacia e acompanhar uma semana, meses, dias de BOs, você vai perceber a quantidade de pessoas que vão à delegacia fazer BO, não só do bilhete premiado, de golpe da pepita, vender um pedaço de um metal, normalmente é um resíduo de solda, dessas soldas de carbureto, aquilo passa um plaquê e se assemelha a uma pepita, e alguém lhe oferece como uma pepita, e aí você, poxa, mas é ouro, aí leva até para avaliar. Só que junto existe uma pepitazinha menor de verdade e o camarada vai, não, isso aqui é ouro mesmo. Na hora da compra, você certamente vai dizer pela ganância, não, mas eu quero a maior. E é a maior que ele vai lhe vender que de fato não é ouro. E paga R$800, R$500, R$300. Mas é assim, e muitas dessas pessoas não vão à delegacia fazer BO por absoluta vergonha. Mas já é um outro vergonhoso cenário. mesmo, né? Mas E pior aí, ainda é não fazer, né? É não fazer, né? Nessa linha, nós, se voltarmos no tempo, né, você certamente muito mais jovem que eu, mas se nós voltarmos aí, eu trabalho nessa área há 37 anos. E eu me lembro do assalto à mão armada, da abordagem na rua de forma agressiva, violenta. Modernamente falando, a gente tem a tecnologia. O dinheiro desaparece da sua conta, ou a partir de um chupa-cabra, aqui ele não está configurado dentro de podia simular uma embalagem para isso aqui, mas isso aqui é instalado dentro de um ambiente de autoatendimento, onde captura até 100 posições de um cartão de crédito. E aí, pela via de um computador, o dinheiro vai desaparecer da sua conta, ou eventualmente pela via da captura da trilha magnética do teu cartão, tem um cartão clonado, e a partir da senha é outro momento do roubo, da fraude. Como isso está intimamente ligado à qualidade também dos aparelhos nos quais eles são inseridos, as instituições bancárias restituem ao cliente o valor do qual foi lesado? Tem restituído. Tem restituído por uma única razão, Márcio. É óbvio que, digamos que eu faço um saque num ambiente de autoatendimento e imediatamente saio dali, vou usar uma das cédulas que eu saquei, e alguém do comércio me diz, essa cédula é falsa. Bom, acabei de sacar, tenho comprovante. Se não tenho comprovante, a máquina comprova isso internamente. Vou até a agência, olha, acabei de efetuar um saque, essa cédula, o comércio não aceitou e colocou como suspeita. Por que os bancos têm restituído? Primeiro, porque eles não fazem a limpeza do meio circulante antes de colocar na máquina. O que é essa limpeza? Seria alguém, com experiência, obviamente, verificar todas essas cédulas antes de serem colocadas ali. Claro que eles observam um dinheiro dilacerado, que não tenha mais condições de circulação, mas fora isso, não é feito esse filtro. Então, é plenamente possível que eu receba uma cédula falsa ali. Então, até vou aproveitar enquanto você está ilustrando, para eu ir mostrando aqui um dinheiro falso. Todas essas cédulas são falsas e elas têm padrões diferentes de falsificação. Então, vamos lá. Olha aqui. Essa é da família antiga, né, Márcio? E aqui a nova família. Isso aqui já são cédulas falsas da família mais recente, implantada no Brasil. E são cédulas que você, olha, na movimentação, na textura, eu até coloco aqui um carimbo falso, porque um eventual extravio,
para que eu não tenha problema, porque eu tenho um absoluto controle da numeração de todas essas cédulas e tenho também autorização, sou credenciado e habilitado no transporte desse material. Mas sabe o que é interessante nisso aqui, Márcio? Que vem num crescente a qualidade da falsificação. Vai melhorando cada vez mais? Vai melhorando, não tenha dúvida. Então, a gente costuma dizer que isso é uma briga de gato e rato. A tecnologia, a mesma tecnologia, como nós falamos ainda há pouco, que facilita a nossa vida, ela também está disponibilizada para o malandro. Então, vamos imaginar um scanner de alta resolução. Vamos imaginar uma fotocopiadora colorida com 98% de resolução gráfica. Apanha um papel A4 encerado, impermeabilizado, pó de castanheira, 2 horas de sol, dá uma textura e uma maleabilidade muito próxima do papel moeda. Aliado à qualidade de imagem da fotocopiadora, o camarada sai produzindo, e às vezes até domesticamente, cédulas aí com relativa qualidade. Claro que não vão ter os elementos de segurança, que às vezes só são perceptíveis com uma luz UV, com a ultravioleta, luz incidente, luz emergente, coisas do tipo. Mas no dia a dia? Mas no dia a dia, como você diz, não, é difícil. No dia a dia, nas circunstâncias dos fatos. Certo. Um jogo de futebol, naquele ambiente onde você empurra dinheiro, puxa o ingresso, em eventos, em feiras, em restaurante, às vezes pouca luz. As circunstâncias são as mais diversas, onde o falsário, o golpista, se vale da audácia até, né, para passar dinheiro falso. Como é que a gente pode evitar ser vítima de um golpe? Ô, Márcio, eu começo dizendo pelo seguinte, primeiro que não existe milagre. Hoje, no Brasil, tem sido comum nos últimos anos, voltando um pouco no tempo, convivemos com a história do boi gordo, da avestruz, da emo e, mais recentemente, Telex Free. O que era o Telex Free? O Telex Free, uma corrente, não deixa de ser uma corrente, onde pessoas investem dinheiro com a perspectiva de um ganho fora do normal. Ou seja, um banco tradicional para remunerar 100% do CDI, você tem que ter um volume de dinheiro, você tem que ser um perfil de cliente, enfim. E isso daria talvez 1,2, 1,3, 1,5 de remuneração. Isso para você botar teu dinheiro e o banco te pagar. Agora, se você for pegar dinheiro do banco e você pagar para o banco, ele vai para 3, 4%, infelizmente. Mas a realidade é que aparece, de repente, algum negócio que sinaliza aí com 3, 4% de rentabilidade, de 10% de rentabilidade. Eu boto 30 mil, tiro 40 no mês seguinte. Isso não existe. O assunto ele não termina, né? Quero até refazer aqui para o Arnaldo o convite para estar conosco novamente no programa, para a gente tratar de outras situações como essas, que foram explícitas aqui no nosso programa de hoje, porque são situações muito interessantes que a gente precisa ver com esses olhos que nós estamos vendo aqui. É claro que num programa a gente não vai esgotá-las, mas só o fato de nos despertarmos para isso que está tão perto de nós. Olha esse dado, a cada 16 segundos uma pessoa está recebendo um trote aqui, está caindo numa fraude. Só no estado de São Paulo, estado ou cidade? Estado. Só no estado de São Paulo. Imagine se a gente ampliar isso para todo o território nacional. Não é? Só o fato da gente ter esse conhecimento já abre um pouco mais os nossos olhos. Eu sei que você gostaria de conhecer um pouco mais sobre o assunto, então quero apresentar aqui para você, da editora Insular, o livro do Arnaldo dos Santos, né, Fraudes, Prevenção a Fraudes e Golpes, que está à sua disposição com informações seguras de uma pessoa altamente qualificada para informar você a respeito do assunto. O meu site, Márcio, também tem muitas dicas de segurança para você, cidadão, que vai efetuar a compra de um veículo, eventualmente um carro usado, o que observar, numeração de chassi, documentação, indício de perda total, indício de roubo, enfim. Então, esses sites vão ter lá informações das mais diversas sobre cartão de crédito, sobre compra pela internet, comércio eletrônico. É o www.afsconsultoria.com.br. Ok, está aí informado para você. Nós estamos terminando o Papo Aberto de hoje, mas você continue em sintonia conosco pelo nosso Facebook, facebook.com/papoabertocn. Uma ótima semana para você e fica aqui o convite para o Arnaldo para ele retornar e nós
continuarmos o nosso bate-papo. Se Deus quiser, na próxima semana nós nos encontramos novamente.